mais tipos de dados. Vamos ver mais dois tipos de dados primitivos, o null e o undefined, e vamos ver o único tipo de dados complexo do JavaScript, que é o object. O tipo null ele é usado quando a gente não tem um valor para uma variável em um certo momento. Por exemplo, neste pequeno código aqui, eu queria criar uma variável que chama x, só que eu ainda não sei qual que é o valor que essa variável precisa ter. Sei lá, porque, por exemplo, eu vou esperar que o usuário digite essa variável, ou que o usuário clique em um botão para poder escolher qual que é o valor dessa variável. Então, eu sei que essa variável existe, porém eu ainda não tenho um valor para ela. Nesse caso, eu atribuo o valor null para ela. Aí em JavaScript tem esse atributo que chama typeOf, que me fala qual que é o tipo de dados de uma variável. Como em JavaScript null ou nulo é um tipo de dados, neste caso aqui eu vou imprimir null, que é o tipo da variável x. Bem semelhante é o tipo undefined ou indefinido. E ele é utilizado pelo próprio JavaScript quando a gente não atribui nada a uma variável. Porque vocês lembrem, JavaScript infere os tipos automaticamente. Mas para ele poder inferir, a gente precisa atribuir alguma coisa à variável. Nesse caso aqui, a gente simplesmente falou, seja uma variável x. Como que o JavaScript poderia assumir algum valor para essa variável, algum tipo? Não tem como. Na verdade, ele atribui o tipo undefined para essa variável. Então, se a gente pergunta qual que é o tipo da variável x, ele imprime undefined. E agora um tipo bem mais interessante, que é o tipo object. O object é basicamente um saquinho de propriedades, sendo que cada propriedade é um nome e um valor. Olha esse exemplo aqui. Eu estou declarando uma variável que chama jogador. E o valor dessa variável é um objeto. Como que eu sei que é um objeto? Porque abre chaves, fecha chaves. Aí lá dentro eu tenho duas propriedades neste caso. A primeira propriedade chama pontos e o valor dela 1420. Vírgula. A segunda propriedade chama vidas e o valor dela é 2. Aqui eu não preciso de vírgula porque essa é a última propriedade. Só tenho duas, mas poderia ter 10. E esse ponto e vírgula aqui é o ponto e vírgula que eu teria se eu tivesse colocando let jogador igual a Flávio, por exemplo, porque eu precisaria do ponto e vírgula no final. A única diferença é que aqui o ponto e vírgula do let foi aparecer só lá na frentona. Uma vez que o objeto foi criado, eu posso acessar as suas propriedades usando ponto. Por exemplo, jogador, que é o nome do objeto, pontos. Isso aqui imprimiria 1420. Esse tipo object ele é semelhante ao que seria uma struct em C. Contudo, ele é bem mais flexível, porque olha só, a gente pode colocar novas propriedades nesse objeto mesmo depois dele ter sido criado. Isso é muito diferente. Vamos ver um exemplo. Definir esse objeto é essa forma que a gente acabou de ver, chama forma literal. Agora, uma forma similar seria eu definir o objeto jogador como sendo um objeto vazio, só abrir chaves, fechei chaves. Esse objeto não tem propriedade nenhuma. E aí na linha de baixo eu poderia criar uma nova propriedade para esse objeto. Então jogador.pontos igual a 1420, jogador.vidas igual a 2. Ao final dessa linha, o resultado, o objeto que eu tenho que chama jogador, é idêntico ao objeto jogador que eu tenho aqui. Apesar de eu poder criar objetos da forma de baixo, em geral a gente prefere criar da primeira forma, porque só olhando para essa parte do código a gente já sabe tudo o que o objeto jogador possui. Podemos ter objetos dentro de objetos também. Olha só, aqui nós estamos criando uma variável que chama voo e ela é um objeto, porque abre chaves, fecha chaves. Lá dentro ela tem 4 propriedades. Pause o vídeo e tente ver quais são essas 4. Companhia, que é uma string go. Número, que é um number 815. Um objeto, uma propriedade de decolagem, uma propriedade de chegada. E essas duas últimas são objetos por sua vez, porque abriu chave, fechou chave. Cada um desses objetos possui 3 propriedades do tipo string. Então, quantos objetos eu tenho nesse código? 3. Voo, decolagem e chegada. E aí eu posso acessar, por exemplo, qual que é a cidade de chegada desse voo da seguinte forma, digitando
voo.chegada.cidade. Existem outros tipos também que são baseados no object. Por exemplo, existe o date, que é uma data. Eu poderia imprimir no console, por exemplo, qual que é o horário atual da seguinte forma, criando uma variável que eu dei o nome de agora, que é uma nova data, new date. Por padrão, quando a gente cria uma data, ela vem com o horário atual. Então, simplesmente eu imprimir essa data no terminal, estaria imprimindo o momento atual que está marcando no relógio do computador. Outro tipo baseado em objeto é a função. Isso mesmo, toda função que a gente declara em JavaScript é um objeto. E isso é algo muito poderoso da linguagem JavaScript. Mas a gente vai ver mais para frente o que isso nos dá de bom, mas em outras aulas. E tem o array também, ou vetor, que é baseado em object. Vamos falar desse cara na próxima sessão.